Olá, queridos irmãos, internautas, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho no Lar online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Norma, falo aqui do Rio de Janeiro, e em parceria com a nossa querida irmãzinha Vânia, de Uberlândia, Minas Gerais, vamos hoje estudar, não é, no nosso Evangelho, o capítulo 16, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, no item 10. Mas antes de iniciá-lo, vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus para a nossa prece de abertura. Graças a Deus, obrigada, muito obrigada, mestre querido, que nós possamos estar aqui bem conectados com a vossa pura e santa energia para captarmos as inspirações dos seus mensageiros de luz que aqui estão para nos auxiliar e assistir. Agradecemos a Ti, Senhor, a esses guias e mentores amigos que nos assistem em Seu nome, ao nosso mentor Paulo de Tarso, mas, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, dando todos juntos, do fundo dos nossos corações e dos dois lados da vida, graças a Deus. O item 10, como a gente falou no início, está no subtítulo das instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Ele inicia-se assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. E o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Vamos dar uma paradinha para refletirmos nesse primeiro parágrafo, meus irmãos? Pois bem, o homem só possui em plena propriedade sua, não é? Aquilo que é dado que lhe é dado levar deste mundo, não é verdade? Que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece apenas, não é? Então, forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, ele não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Agora, já podemos entender a explicação do espírito protetor, que os bens da terra, ou seja, dinheiro, propriedades, títulos, não é? Pertencem a Deus e são emprestados ao homem para uso temporário durante a encarnação. O homem é apenas um administrador, usufrutuário desses bens, não o proprietário real.
apenas os bens da alma, a inteligência, conhecimentos, virtudes, amor e qualidades morais são propriedade real, pois são as únicas coisas que o espírito leva consigo após a morte física. Então, meus irmãos, a riqueza material é permitida com o propósito de ser usada como ferramenta de progresso, investimento na educação, na ciência e tecnologia, na segurança, né? Tudo que seja em benefício geral. E também na caridade e auxílio ao próximo. Como exemplo, sendo um justo empregador que não explora a mão de obra do seu empregado, não é? E não apenas para satisfação pessoal ou orgulho. A transitoriedade da riqueza, meus irmãos, é outro ponto, né, que ocorre para corrigir sua má utilização. Assim, Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Chegamos, então, ao entendimento de que o que acumulamos materialmente, meus irmãos, é passageiro, não é verdade? Enquanto o que construímos moralmente é eterno. A posse real é, então, interna e espiritual. Vamos avançar na leitura desse item 10. Direis, talvez, que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não se faz mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Vamos parar para refletir mais um pouquinho, tá bom? Bom, nesse trecho que acabamos de ler, somos esclarecidos sobre o quê? Sobre a legitimidade das riquezas. Há nele uma definição central da doutrina espírita sobre justiça social e ética no uso dos bens materiais. Meus irmãos, o Espiritismo não condena a riqueza em si. Vamos entender que a riqueza legítima não é apenas herdada, mas aquela que é fruto do trabalho honesto. A legitimidade, ela não vem da quantidade, mas da origem e do propósito. Daí a regra de ouro da propriedade aqui explicitada. Quando da sua aquisição não se fez mal a ninguém, não é verdade? Bom, afinal, fortunas construídas sobre a miséria, o salário injusto, o trabalho escravo ou o sofrimento alheio não são legítimas, não é? O verdadeiro cristão espírita deve buscar ganho honesto, onde todos ganham ou, pelo menos, ninguém perde injustamente com sua prosperidade. Assim, prejudicar alguém para enriquecer é um abuso do empréstimo divino,
do qual o homem é administrador, usufrutuário. Portanto, meus irmãos, a orientação de Kardec e do espírito protetor que está fazendo essa comunicação no item 10, eles vão enfatizar que devemos ter foco na consciência e a propriedade deve ser adquirida sem danos a terceiros, ou seja, com ética e caridade, uma vez que o acúmulo de riqueza que gera prejuízo a outrem gera, consequentemente, uma dívida moral para o espírito, não é? Que precisará repará-la no futuro. Enfim, a verdadeira posse é aquela que respeita a justiça divina, ou seja, é honesta, fruto do mérito próprio e não prejudica o próximo. Vamos avançar no texto, meus irmãos. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? O que vocês acham? Bom, segundo a doutrina espírita, não é? Levará enriquecimento moral só da sua alma, como nós já vimos. Não apenas porque a construiu com a força do seu trabalho, mas se essa conquista respeitou a justiça divina com amor ao próximo, como a si mesmo, com ética e caridade, sem prejudicar ninguém. Então, ele vai ter esse enriquecimento da alma. E aí, o espírito protetor continua. Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos ou inúteis, né, meus irmãos? Vamos ver o que podemos refletir acerca desse questionamento, não é? Segundo a doutrina espírita, os cuidados extremados que o homem toma para transmitir sua riqueza aos seus descendentes são, frequentemente, fruto de quê? Dos apegos materiais que impedem o progresso espiritual daquele que assim procede. E assim a gente tem uma constatação, meus irmãos, quando trabalhamos lá nas reuniões de auxílio a desencarnados, que as pessoas mais conhecem com o nome de desobsessão, não é? Porque ali, muitas vezes, comparecem irmãozinhos presos à matéria e até revoltados, mesmo desencarnados, não é? Por constatar que seus herdeiros estão dilapidando a fortuna por ele acumulada com aquele propósito de deixá-la aos seus descendentes, não é? Então, já fomos esclarecidos que a riqueza é um empréstimo temporário de Deus e não uma propriedade eterna. Uma vez que, ao desencarnar, o homem não leva os bens materiais, torna-se vã essa ideia de que a acumulação frenética para os herdeiros seja uma necessidade fundamental. Isto porque a vontade do homem é impotente para garantir que a riqueza permanece com a sua descendência. Deus pode retirar o empréstimo, aquela fortuna, não é? Quando julgar oportuno. E muitas vezes as fortunas acumuladas se desfazem, demonstrando a
ineficácia daquele que teve aquele apego enorme para deixar aquela fortuna. O verdadeiro legado deve ser, meus irmãos, a transmissão de valores, como educação e virtudes, e não apenas bens materiais, não é? Por isso, devemos dedicar à educação espiritual. O Evangelho no lar é essencial para essa construção desses valores espirituais. A preocupação excessiva com a herança dos filhos pode, inclusive, ser prejudicial, privando-os da necessidade de trabalhar e se desenvolver. Portanto, meus irmãos, a transmissão de bens não é condenada, mas sim o acúmulo incessante. É necessário que a gente trabalhe o desapego dos bens materiais. O Espiritismo incentiva o uso dos bens para o bem-estar comum e não apenas para o conforto dos nossos herdeiros. Certo? Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, que vai dar continuidade a esse item 10. A palavra é sua, minha querida irmãzinha. Gratidão, Norminha. Olá a todos vocês. Com muita alegria, vamos dar sequência a essa mensagem de M. Espírito Protetor de Bruxelas, em Bruxelas, 1861. Bruxelas, capital da Bélgica, né? Então, vamos lá. Ora, se Deus não quiser que ela lhes seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade. O homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? O que vocês acham? O Espírito continua. Não. Ao permitir-lhe que ele os adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele só os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa de falência em suas mãos, seria melhor não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Essa mensagem é muito importante, porque nos lembra alguns aspectos que muitas vezes nós evitamos de pensar sobre eles ou de considerá-los. Primeiro, se Deus, através da sua vontade, determina que a fortuna vá para A ou B, não há nada, nem ninguém, que impeça de isso acontecer. Porque se Deus não quiser, tá, que ela seja transmitida a alguém, nada irá contra a vontade de Deus. Aí é preciso que nós já comecemos a mudar, a modificar a nossa opinião baseada no uso da fé raciocinada. Deus é amor, Deus é a inteligência suprema do universo. Vamos ficar aqui. Sendo assim, ele se enganaria?
com deixar que A recebesse a fortuna e não B? Não. Não nos deixemos enganar pelos nossos olhos, que veem muito pouco e muitas vezes se enganam com o que veem. Deus é onisciente. O que quer dizer isso? Ele sabe tudo. Ele nos conhece melhor do que ninguém, porque foi ele que nos criou. Então, ele não erra, ele não se engana. O homem, nós, poderemos fazer o que quiser com os nossos bens materiais, mas nós teremos que prestar contas a Deus do que nós fizemos. Ah, Vânia, mas por quê? O dinheiro é meu, a riqueza é minha. Nananina, não. Os bens materiais são empréstimos de Deus, são bênçãos. Olha o nosso corpo, empréstimo. Tanto é que chega o dia, nós teremos que devolvê-lo ao pó. E aí o Espírito continua. Que muitas vezes Deus permite que um homem adquira ou consiga a fortuna através do seu trabalho, né? Como essa fortuna fosse uma recompensa pelos esforços, pela coragem, pela perseverança na existência atual. Agora, se ele utiliza a sua riqueza material, os seus bens, apenas para satisfação do seu orgulho, da sua vaidade, né? Se esses bens se tornaram causa de falência em suas mãos, melhor que não os possuísse. Por quê? A criatura, muitas vezes, ela não é previdente, ela não pensa no dia de amanhã. Então, aquele mesmo que conquistou seus bens materiais através do trabalho, ou mesmo até por uma herança, mas que utilizou essa riqueza apenas para benefício próprio, para satisfazer sua vaidade, seu orgulho, os seus vícios, os seus prazeres, essa criatura já tem a oportunidade de falir, porque ela só pensa nela, ela não prevê o futuro e ela também não pensa nos outros. Não se trata aqui, evidentemente, de doar todos os seus bens materiais, não é isso. O objetivo da riqueza, o que é? É fazer com que essa riqueza seja ativa, ela seja posta como trabalho, colocada como trabalho, como oportunidade de melhoria para todos os homens, através do quê? Do trabalho remunerado pelo esforço que você despendeu, gastou, fez. E aí o Espírito continua. Se ele fale, ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Por isso, Jesus diz que esse já recebeu a sua recompensa quando deixar a terra. Como assim, Vânia? Ele perdeu tudo e essa é a recompensa? Sim, é a recompensa por quê? Porque ele foi pródigo, gastador.
ele não foi previdente, não pensou no dia de amanhã. E ele não multiplicou essa riqueza. Ele a utilizou apenas para si mesmo, para satisfazer o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância, os seus gozos, os seus prazeres, os seus vícios. Então, por isso que Jesus afirmou que esse já recebeu recompensa. Então, nós devemos pensar muito bem o que é que nós vamos fazer, o que é que nós temos feito com os recursos que Deus nos deu, com os talentos. Nós vimos, tempos atrás, a parábola dos talentos. Nós vamos multiplicar esses recursos ou nós vamos enterrá-los debaixo da terra para que ninguém os roube? O fim providencial da riqueza, o que é? Trazer o progresso, estimular, através do trabalho digno e honesto, aquelas pessoas que não têm condições de conseguir o seu próprio sustento e dos seus. Então, através do trabalho que lhes é oferecido, elas têm essa oportunidade, elas têm a sua cidadania resgatada. E aí a criatura se sente útil, pois ela vive daquilo que ela produz. Olha que maravilha! Para ampliar a nossa compreensão dessa mensagem do Espírito M, nós vamos ver e ouvir a lição 203 do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduy Filho, a lição intitulada O que Vale, que se refere ao item 10 do capítulo 16, que nós acabamos de ouvir e comentar. Vamos lá. Constrói a mansão, mora com luxo, mas beneficia o sem-teto. Usa a roupa fina, anda na moda, mas auxilia o sem roupa. Tem a mesa farta, come do melhor, mas socorre o sem pão, aquele que não tem o pão. Compra o móvel, exige qualidade, mas ajuda o sem conforto. Adquire a escultura, paga o preço alto, mas acode, ampara, assiste o sem recurso. Aumenta o negócio, aproveita o lucro, mas apoia o sem condição. Investe o dinheiro, apura o ganho, verifica o ganho, mas ampara o sem saúde. Usufrui os bens materiais, mas recorda que os títulos de propriedade em teu nome só têm valor enquanto estiveres no corpo. Pois, além do túmulo, na dimensão espiritual, o que realmente vale é o bem que fizeres através deles. Uau! Muito interessante essa lição. Demais! Vem nos esclarecer que, se nós temos muitos recursos materiais, não quer dizer
que nós não possamos viver com um certo conforto, alimentarmos do melhor, usar uma roupa de tecidos de qualidade, né? Expandir, aumentar os negócios, construir uma mansão. Não, vocês estão vendo aí, André Luiz, e nem outro espírito, condena esse uso para nós. É claro que devemos nos recordar de que o excesso é que é perigoso. É? E aí, o que nós extraímos dessa lição? Eu posso morar bem, comer bem, vestir bem, comprar móveis, comprar peças, esculturas. Posso. Mas, se eu também dou parte desse dinheiro para o fim útil, se eu auxilio o desamparado, sem roupa, o faminto, o sem conforto, o sem recursos, sem o medicamento, isso me auxilia a entender que o que vale é o que eu faço com os bens que eu tenho em mãos. Que eu saiba ser um distribuidor para os necessitados também. Melhor ainda, que esse dinheiro excedente que eu tenho, que ele seja utilizado para o bem, para uma pesquisa científica, para uma nova medicação, para a construção de uma creche, de um orfanato, de um asilo, de uma escola. É isso que o Espírito André Luiz está nos esclarecendo. Porque de nada adianta nós acharmos que nós somos donos, porque eles não nos pertencem, na verdade. Como assim, Vânia? Tanto é que eles não nos pertencem que quando nós morremos, o nosso corpo morre, todos os meus bens ficam aqui na terra. Dinheiro, barras de ouro, joias, ações, cédulas, é o dinheiro, né, de papel, tudo fica. Nós não levamos nada. Agora, se nós fazemos uso desse dinheiro para o bem, se nós somos até capazes de multiplicá-lo para que mais pessoas possam ser auxiliadas, beneficiadas, excelente. Excelente. Aí nós damos mostra de que usufruímos dos bens materiais, mas esses bens, conforme André Luiz nos disse, eles só têm valor aqui na Terra, enquanto eu estou encarnado, valor para mim. Por quê? Quando eu desencarno, eu não os levo. E lá no plano espiritual, eu não preciso deles, nem eu, nem ninguém. Porque a moeda lá é outra. A moeda lá é a prática do bem, é a prática da caridade. Pensemos nisso. E agora nós vamos pedir a magnetização das águas. Vamos lá? Lembrando que a água contém um medicamento espiritual, você não vê, mas você muitas vezes poderá senti-lo. Seja um sabor diferente na água, um odor, um aroma, um cheiro que se desprende quando você destampa a garrafa. Muitas pessoas são testadas assim, né? Então vamos lá? Jesus
mestre e médico de nossas almas. Nesse instante, nós pedimos, sejam colocados os medicamentos nas águas colocadas sobre a mesa, daqueles que sentem necessidade, Senhor, seja física, psíquica, emocional, espiritual, de receberem um acréscimo de misericórdia para se sentirem aliviados, confortados e fortalecidos. Jesus, coloque, Senhor, os medicamentos que os médicos da terra não conhecem, mas que aqueles de nós que necessitamos, pedimos para que possamos restituir a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. E agradecemos, Senhor, que assim seja. Assim, amigos, chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Convido todos vocês para fazermos a nossa prece final, desejando a todos dias de paz, dias de alegria, dias de fé e de esperança. Vamos lá? Pensando em Jesus? Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, com os corações agradecidos por tudo que recebemos no dia de hoje, pelas lições valiosíssimas que nos convidam ao exercício do desprendimento, para que nós possamos alcançar a felicidade a que tanto almejamos. Pedimos, Senhor, pelo planeta Terra, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, e para todos aqueles encarnados e desencarnados que sintonizam conosco, que ouvem, assistem o nosso encontro do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que todos se sintam fortalecidos, com mais fé, com mais alegria de viver. E que todos os lares, nesse instante, Jesus, recebam uma limpeza fluídica, que os emissários divinos e os discípulos do Senhor possam levar para todos os lares as vibrações de paz, de luz, de harmonia, de equilíbrio, de afeto e, principalmente, Senhor, de união entre as criaturas. E assim, Senhor, em seu nome, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Até o próximo.